Se eu tiver uma doença muito grave, incurável, e não quiser mais sofrer e nem viver, o que eu devo fazer aqui no Brasil? Aqui no Brasil não tem jeito. Tem algum projeto de lei no Congresso? Não. Sobre o tema? Não. Não tem? Para eutanásia e suicídio assistido, não. Gente, é um tabu mesmo. Como é que é feito na Suíça? Existe uma ideia muito romantizada do suicídio assistido na Suíça. Eu fiz a minha malinha, entrei no avião e fui lá. Não é tão simples assim. Existem critérios. O paciente que decide por um suicídio assistido, eutanásia, não está matando a família também? Você é a favor ou contra o prolongamento da vida de um paciente que tem uma doença incurável, grave, terminal e que gere muito sofrimento para ele e para a família? Hoje nós vamos falar de um tabu, o direito de morrer. Para conversar sobre esse assunto polêmico, eu convidei uma advogada mineira especialista em direito à saúde. Luciana Dadaldo, seja bem-vinda ao programa de entrevistas Ping Pong com Bonfá. Muito obrigado pelo convite. Luciana, vamos direto ao assunto. Se eu tiver uma doença muito grave, incurável, e não quiser mais sofrer e nem viver, o que eu devo fazer aqui no Brasil? Aqui no Brasil não tem jeito. Bom, se você não quiser mais viver, esse é um querer que você não pode ter no país que a gente vive, né? Não é lícito. Não é legal. Não é legal você querer morrer, interromper com a sua vida. Então, numa situação dessa, o que você tem que fazer é procurar bons médicos, de preferência com especialidade em cuidados paliativos, para que eles consigam te ajudar a sofrer menos nesse final da vida. Mas você não pode praticar nenhum ato que abrevie a sua vida. Muita gente não sabe o que é a medicina paliativa. Então, os cuidados paliativos, na verdade, são uma abordagem que vão envolver uma equipe multidisciplinar. Médico, psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Então, a área de saúde como um todo, e cada um desses profissionais, nas suas especialidades, eles vão ajudar esse paciente a reconhecer essa doença que é grave, que é incurável, que, portanto, não vai voltar para nenhuma situação pregressa e que pode ser paliada, ou seja, ela pode ser acalmada, ela pode ser cuidada. Pallium vem de manto. Né, dessa ideia de abraço, de acolhimento. Exatamente. Então, a ideia dos cuidados paliativos é essa, é acolher o paciente que está nessa situação de fim de vida e a família que está vivendo essa situação e, portanto, né, sofrendo essa situação, para que eles consigam encarar esse final da vida desse paciente com o mínimo de sofrimento possível, sofrimento psíquico, físico, emocional, espiritual. Um médico paliativista requer muita técnica do profissional para controle de sintoma, controle de dor, que é uma coisa muito difícil. A gente tem no Brasil um tabu, né, com controle de dor por causa do uso da morfina, dos opioides. Existe uma ideia de que o opioide gera dependência. E aí é muito comum que a família e que as pessoas, mesmo na equipe de saúde, não queiram administrar opioides nos pacientes. Mas hoje é o que a gente tem de mais moderno para diminuir dor. Mas a morfina é bem antiga, né? Os soldados na Segunda Guerra Mundial já tomavam morfina. Exatamente. Para não sentir dor depois de perder uma perna, um braço, né? Existe um estudo muito interessante feito pela The Economist, que ela mede o uso de opioides em vários países do mundo. E nós somos um dos países que menos usa opioide no mundo. Então a gente gosta de sofrer. Exatamente. Esse dado significa só uma coisa, que morre-se mal no Brasil. Porque as pessoas morrem com dor no ambiente hospitalar. Usar pouco opioide não é bom. Muita gente fala, não, que bom, então a gente tem pouca gente viciada no opioide. Não, significa que os nossos pacientes estão morrendo com dor. Aqui no Brasil, eu posso falar para um médico que eu quero morrer? Você pode falar, só que ele não vai poder fazer nada com o que você... Né? Você vai falar, médico, como doutor, eu quero morrer. Quero ir embora, cansei de viver. Ele vai te dizer assim, olha, o meu papel é te ajudar a sofrer menos até que a hora da sua morte chegue.
e não abreviar essa morte. O que a gente tem com mais frequência no Brasil é exatamente o contrário dessa abreviação, que é a obstinação terapêutica. Eu reconheço que o fim de vida está chegando, mas eu luto contra ele absurdamente. Então eu levo para o CTI, eu entubo, eu uso todos os medicamentos para manter aquela vida biológica. Você é a favor ou contra o prolongamento da vida de um paciente que tem uma doença incurável, grave, terminal e que gere muito sofrimento para ele e para a família? Sou contra. Desde que essa não seja a vontade do paciente. Porque pode ser que o paciente queira isso. Existem pessoas que querem por N razões, morais, religiosas, espirituais. Então, se for a vontade do paciente, é a vontade dele. Na verdade, eu sou sempre favorável ao cumprimento da vontade do paciente. Agora, se não for a vontade dele, ou se ele não puder expressar a vontade, aí eu realmente acho que o prolongamento da vida, ele é uma coisa antiética, ilícita e imoral. Você está, então, agora tocando num tema muito polêmico também, mais um, que são as famílias que decidem pelos pacientes que estão em coma, em estado terminal, que a doença é incurável, ou seja, não vai sair daquela situação. Mas os aparelhos, né, do CTI, das unidades de terapia intensiva, ficam mantendo aquela pessoa aqui, né? Você é contra isso? Sou contra porque eu acho que o que a gente tem que pensar é numa pergunta filosófica, que é o que é vida? A vida biológica dele está ali, né? O nosso conceito científico, técnico de vida. Mas o que as outras áreas... Mas se desligar o equipamento, o coração para. E o que as outras áreas das ciências mostram pra gente, a filosofia, a própria espiritualidade, é que o conceito de vida ele não é só biológico, né? O conceito de vida ele é social. Tá vivo é você poder fazer as coisas que você gosta, interagir com seus entes queridos. E esse conceito de vida biográfica é um conceito que vai variar de pessoa para pessoa. Se você tivesse velhinha, com uma doença incurável, sofrendo muito, todo dia, sentindo dor, o que você faria? A primeira coisa que eu faria era procurar uma boa equipe de cuidados paliativos. Eu não quero sentir dor. Essa dor aí, que é intratável, 90% das vezes, ela não é intratável. Ela está sendo maltratada. Partindo do pressuposto que eu procurei um profissional, estou bem paliada, estou bem cuidada, não estou mais sofrendo fisicamente, aí eu acho que eu teria outros raciocínios, que é o tipo, eu realmente quero viver com essa doença ou com essa situação. E eu tenho algumas reticências e algumas dúvidas dependendo da situação. Quais são as dúvidas? Olha, eu te falo assim, se eu tivesse um câncer terminal, um câncer cerebral desses com prognósticos curtos de vida, eu faria o que uma americana fez. Tem uma jovem americana com 28 anos, descobriu um tumor cerebral, um glioblastoma, e iniciou uma campanha para legalização do suicídio assistido na Califórnia. E aí, como na Califórnia era proibido enfim, o espaço para que ela conseguisse, o tempo que ela ia gastar para essa legalização, o tumor dela certamente já teria desenvolvido. E ela mudou para o estado do Oregon, onde o suicídio assistido é legalizado. E lá ela realizou o suicídio assistido. Então tem alguns estados americanos em que ele é legalizado? Mas só para cidadãos americanos. Entendi. Bom, vamos entrar um pouco nos termos aí, né? O que é eutanásia? É o suicídio assistido? Não. Os dois abreviam a vida da pessoa. Né? Os dois significam morrer antes do tempo natural. Certo. Mas na eutanásia, quem pratica o ato que vai gerar a morte é um terceiro, normalmente profissional de saúde. Então, por exemplo, um médico que injeta uma substância letal na veia do paciente. Ou que desliga o aparelho. Ou que desliga um aparelho que mantinha um paciente vivo. No suicídio assistido, quem pratica a ação que gera a morte é o próprio paciente. Mas assistido, e aqui esse termo de assistido não tem a ver com que alguém senta e fica olhando a pessoa morrer. Tem a ver com assistência, com ajuda propriamente dita. Então,
alguém auxilia esse paciente prescrevendo uma substância letal, por exemplo, e esse paciente vai beber ou injetar essa substância. É o próprio paciente que pratica o ato que gera a morte, por isso o suicídio, né? A própria pessoa faz, assistido porque ele é auxiliado por alguém. E para ser permitido, o que você acha que deveria ser feito? Tem que mudar a lei? Assim, a forma que a gente tem de ser permitido é uma mudança legislativa. Tem algum projeto de lei no Congresso? Não. Sobre o tema? Não. Não tem? Não. Para eutanásia e suicídio assistido, não. Gente, é um tabu mesmo. É um tabu, sem dúvida alguma, é um grande tabu. Mas é um tabu que faz parte de uma conquista de uma civilização, de uma cultura. Sim. Então é um processo cultural. E eu particularmente acho que existem passos anteriores a esse processo cultural. Por exemplo, ter cuidados paliativos acessíveis para toda a população. Porque senão a gente vai poder ter uma situação que é muito complexa, que o paciente vai pedir eutanásia, não é porque ele quer morrer, mas é porque ele está sendo maltratado, porque ele está sofrendo, porque não tem ninguém tirando a dor dele. Uma coisa é a gente discutir ideologicamente a eutanásia e o suicídio assistido enquanto instrumento de autonomia. A outra é dizer, vamos implementar num país como o Brasil. Eu tenho medo que isso vire um atacadão de morte. Exatamente. Tá todo mundo morrendo de dor, todo mundo maltratado, então eu quero morrer. Precisamos discutir bem o assunto mesmo. Como é que é feito na Suíça? Então, a Suíça é o único país do mundo que tem o que nós chamamos de turismo para a morte. Não sei se você já ouviu esse termo. Já ouvi. Um pouco forte. É o único país do mundo que estrangeiros podem ir morrer e cometer suicídio assistido. A lei suíça permite que o estrangeiro faça e traz a necessidade de que organizações, então, entidades sem fins lucrativos, auxiliem esse processo. Certo. Então, na Suíça, hoje, a gente tem 2 organizações que fazem suicídios assistidos para estrangeiros. Uma que chama Dignitas, que é mais antiga, e uma recente, de poucos anos, que chama Life Circle. E elas têm uma diferença grande entre elas. Na Dignitas, o paciente ele precisa beber o remédio letal, que dizem ter um gosto horrível. Ele é tido como o remédio mais amargo que tem. Então, que para beber, tanto que as pessoas tomam primeiro um remédio para proteger o estômago, para evitar que ela vomite e não morra. Nossa, que louco. E na Life Circle, eles partem da ideia de que assim, não, para que eu vou fazer o paciente beber o remédio se ele pode injetar? Então vai um sisteminha em que o paciente abre uma alavanca que injeta a substância na veia dele. Nos Estados Unidos, o suicídio assistido funciona de uma forma diferente. Nos estados norte-americanos que legalizaram, não existem organizações. O paciente consegue a prescrição do remédio letal, vai na farmácia, compra o remédio e leva para casa. E se mata? Quando ele quiser. Olha que coisa interessante. Existem estatísticas de mais de 60% dos pacientes que levam esse remédio para casa não usam. Existem estudos que dizem o seguinte, o argumento é o controle. Qual o medo que eu tenho? Eu tenho medo de sofrer. Então eu sei que eu tenho alguma coisa aqui que pode me ajudar. Se eu estiver sofrendo muito. Não. E aí o momento não chega. Sabe? Essa coisa do intolerável, o que eu não consigo enxergar, não chegou. E aí eu não precisei de usar. Acaba morrendo pela doença. O paciente que decide por um suicídio assistido, eutanásia, não está matando a família também? Eu acho que para nossa cultura, eu acho que isso é muito cultural. Muito cultural. A cultura latina como um todo tem essa ideia familiar, né? Dos almoços de domingo, de todo mundo dando palpite na vida do outro. Isso é muito diferente da cultura norte-americana, da cultura europeia. Que é bem individualista. Que é mais individualista, que é uma coisa de cada um faz o que deseja. O que é interessante, a gente estava falando da Suíça, é obrigatório o paciente que vai fazer o suicídio assistido ter alguém da família com ele. Mas o que você acha que está por trás disso? Por que tem isso na lei suíça? A lei suíça ela é muito subjetiva. Sim, ela cabe em interpretações, ela não é muito clara em termos de requisitos. O que a Suíça se preocupa eu preciso ter certeza que essa vontade foi desse paciente,
Ou seja, que ele não foi coagido, que ninguém obrigou ele, que por isso que tem algumas organizações, a Life Circle, que filma todos os suicídios assistidos. Todo suicídio assistido tem que ser comunicado para a polícia. A polícia vai no lugar, assiste o filme, ouve as testemunhas, então por isso que eu preciso ter alguém. Porque a pessoa vai testemunhar para a polícia que aquele paciente estava lúcido, que ele mesmo realizou o procedimento. Quanto custa tudo? Assim, depois que então você tem a passagem, né? E aí, mas o procedimento é em torno de 10 mil francos suíços, que hoje deve estar uns quase 50 mil reais. Puxa, tá difícil até para se matar, hein? E é demorado, para o estrangeiro é demorado. Um brasileiro demora, em termos de documentação, papelada, laudo médico, de 3 a 4 meses para conseguir ser aceito. Então não é uma coisa, tô morrendo, tô ligando para a organização, depositei 10 mil francos suíços, tô indo para lá. Não é tão simples assim. Tem muitos brasileiros que já foram para a Suíça fazer isso? Não, tem poucos, mas existem. Você assessora essas pessoas? Não, infelizmente não. Existe uma proibição no Código Penal de auxílio, instigação ao suicídio. Nos sites tem todas as informações. E você tem que se virar e providenciar tudo. Exatamente. E tem uma outra coisa que é interessante, que a pessoa precisa falar um dos idiomas oficiais da Suíça, porque é obrigatório pela lei suíça a manifestação de vontade antes do ato. Então, não é tão simples, né? Existe uma ideia muito romantizada do suicídio assistido na Suíça. Eu fiz a minha malinha, entrei no avião e fui lá. Não é tão simples assim. Existem critérios e depois que você passa pela aprovação, que eles chamam de luz verde, então você está aqui no Brasil, eles te deram a luz verde, você ainda passa por 2 médicos lá. E se os 2 médicos te derem bomba, você volta para casa. E o que é a boa morte? E é a mesma coisa que ortotanásia? Não, assim, a ortotanásia, o termo, a etimologia da palavra lá em grego significa morte correta, morte no tempo certo. A ideia da ortotanásia é: eu não prolongo a vida, não faço obstinação terapêutica e não interrompo a vida, não abrevio antes, não faço a eutanásia. Eu entendo que o paciente tem uma doença grave, uma doença incurável, e eu vou deixar a doença chegar no tempo certo, sem usar a tecnologia para prolongar e sem fazer nada para abreviar essa vida, que é o que os cuidados paliativos fazem. Eu cuido desse paciente para que ele chegue, morra no dia que tiver que morrer, né, no desfecho natural da doença dele, com o máximo de conforto e de dignidade possível. É possível planejar o futuro? O que é o testamento vital? Bom, que é a sua especialidade. Isso. É o tema que eu mais pesquiso, que eu mais trabalho há 10 anos. O testamento vital é um documento que qualquer pessoa lúcida, não precisa ter uma doença, faz, deixando escrito como é que ele quer ser cuidado quando tiver em fim de vida. Inclusive o momento da morte, e dá para fazer inclusive disposições para depois da morte, por exemplo, sobre velório, enterro, cremação, coisas nesse sentido. Mas a importância do testamento vital hoje é que a própria pessoa assuma a tomada de decisão sobre como a equipe de saúde vai cuidar dela quando ela já não puder mais manifestar vontade. Comumente, quem faz isso hoje é a família. Decide se vai para o CTI, se não vai, se vai fazer uma traqueostomia, se não vai. A própria pessoa pode deixar isso por escrito. Isso é o testamento vital. Qual que é a dificuldade? Fazer um testamento vital exige um reconhecimento da nossa mortalidade, da nossa finitude. Que um dia vai acabar tudo. Que um dia vai acabar tudo. A gente tem dificuldade de falar nisso. As pessoas acham que conversar sobre morte atrai. Aí você imagina, você fala assim, vou fazer um testamento vital. Por que você está morrendo? Você quer morrer? Porque se você está pensando que você está morrendo, é por isso que você está fazendo. Por isso é um tabu. Esse documento é um documento ainda pouco procurado no Brasil. Bom, o assunto é polêmico. Aqui a gente deu uma pincelada, né? Demos uma explicação geral. O debate está no ar. Deixe o seu comentário se você é a favor ou contra o suicídio assistido ou a eutanásia, que são assuntos diferentes. Sim. A gente aprendeu hoje aqui. Eu quero ouvir muito a sua opinião. Se você gostou do vídeo, compartilhe,
curta, não é verdade? Você vai compartilhar? Com certeza. Eu sempre pergunto isso para os meus entrevistados. Com certeza. Foi um prazer conhecê-la. Prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelas explicações. Imagina, queria só deixar um recado para o pessoal. Por favor. Eu tenho um site, Isso. www.testamentovital.com.br. Então, para quem quiser saber mais sobre o Testamento Vital, acessa, tem várias informações. Se quiser entrar em contato comigo, dá para me mandar um e-mail por lá. E eu estou à disposição. Eu acho que o mais importante, como o Bonfá falou, não é quem está certo e quem está errado, quem acredita numa coisa ou em outra. A gente precisa discutir o tema, porque todos nós vamos morrer. E a nossa escolha precisa ser se a gente quer morrer segundo as nossas vontades ou segundo as vontades de quem vai estar do nosso lado. Esse é o convite que esse debate traz a todos nós. Você também escreveu um livro? Sim, também, que tem o mesmo nome, né? Que chama Testamento Vital, já está na 4ª edição. É um livro mais técnico, né? Assim, voltado mais para profissionais do direito e da saúde como um todo. E o site, ele tem uma linguagem mais acessível para o público leigo. Então depois procurem no site, se vocês tiverem curiosidade. Também é importante, é bom a gente já ir pensando em tudo, inclusive nisso. Exatamente. Inscreva-se aqui no canal, ative o sino e veja as outras entrevistas. Tem mais de 150 no ar para você. Nos vemos na próxima edição. Um beijo grande e até lá. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show